Bom dia, turma. Hoje é o dia 24 de setembro de 2020 e esse é o nosso quinto encontro da disciplina CMT 014, a arte e a ciência de meditação. Nós vamos dar continuidade à série de vídeos Mente, Coração, Consciência de Corpo, a meditação como a escuta do coração, de que trata a Bhagavad Gita. E o tema de hoje especificamente é o caminho da espiritualidade laica do coração. Bom, onde é que nasce, segundo o meu entendimento, pelo menos, essa ideia de espiritualidade laica, né? Essa ideia que leva em conta uma ética espiritualista em relação a uma moral religiosa, né? Isso acontece no Mahabharata. Esse texto nós já discutimos um pouquinho nas aulas anteriores, e ele é muito importante em função da atualidade e das questões que ele discute ali, já naquele período, de uma maneira assim, muito cuidadosa, muito interessante, né? Então, por exemplo, questões como feminismo, poliginia, poliandria, já aparecem no texto. A Draupadi, que é uma rainha, acontece uma circunstância tão interessante no desenrolar da trama do Mahabharata, que ela se vê compelida a se casar com os cinco heróis do Mahabharata ao mesmo tempo, sendo uma coisa considerada totalmente imoral, né? E, no entanto, apesar de imoral, existe uma reflexão ética que reformula, inclusive, essa moral, levando em conta aquela condição específica. Do mesmo modo, Arjuna, que é o herói da Bhagavad Gita, o livro central do Mahabharata, como nós vimos, né? Ele tem muitas esposas naquele contexto. Ele é casado com a própria Draupadi, mas também com a irmã do Krishna e ainda com outras esposas, né? Então essa questão é muito presente ali, você vê como ela é atual para os dias de hoje. Outra questão que surge no texto é a questão da democracia racial. As pessoas às vezes não se dão conta que a própria palavra Krishna, que é o principal personagem de todo o Mahabharata e da Bhagavad Gita, Krishna significa negro, escuro. E a palavra Krishna já sugere isso também. Do mesmo modo que Arjuna, que é o discípulo de Krishna, significa branco, prateado, brilhante. Vocês lembram na tabela periódica o símbolo da prata, Ag, vem de argento no latim, que vem daí, dessa tradição das raízes das línguas indo-europeias, né? Vem de Arjuna, significa prateado. Outra coisa é que, diferentemente do hinduísmo, conforme a gente entende hoje, o Mahabharata ele é antes uma crítica que uma afirmação desse sistema fundado na organização social por meio de castas. E como é que eu digo que ele é crítica? O primogênito dos Pandavas, às vezes eu digo Pandava, porque em português é mais paroxítona, se eu estiver falando em sânscrito, aí eu digo Pandava, ainda tem um jeito especial de usar a língua. Mas é bom a gente ir aportuguesando esses termos para que eles façam parte do nosso dia a dia, né? Então, o Karna, não Karna, Karna, ele vive uma crise ao longo de todo o texto, ao longo de todo o desenrolar do Mahabharata, porque
ele cresce longe da família, não conhece a sua identidade real, que ele é um príncipe, e ele cresce como filho de um carroceiro. Então ele questiona exatamente essa condição, porque ele é uma pessoa virtuosa, com uma série de talentos, mas em função do preconceito da época, que o Mahabharata critica, ele vai ser sempre considerado o filho de um carroceiro. Outra coisa interessante que o Mahabharata apresenta é essa tradição que se inicia com o rei Bharata, que escolhe como seu sucessor não um dos seus filhos, como seria de se esperar, mas um cidadão comum, aquele que se mostra mais apto para exercer a sua função. Então, de novo, eu contrario um certo entendimento do sistema de castas que se funda no nascimento e no sangue. Outras questões interessantes que aparecem no texto são as questões de gênero e de mudança de sexo, inclusive. Tem essa personagem interessantíssima, que é Shikandi, que ela nasce mulher, mas ela muda de sexo e vai então lutar na guerra como Shikandi. Shikandi é feminino, esse I longo no final, Shikandi é masculino. Então ela tem essa espécie de mudança de sexo, isso é descrito no Mahabharata. Também a Arjuna, que é esse grande herói da Bhagavad Gita, né? Ele é uma figura pouco viril, num certo sentido, apesar de ser viril como um grande guerreiro. Mas ele é delicado. Ele, inclusive, quando precisou se disfarçar, ele se disfarça como uma mulher, Brihanala. Então ele vai dar aulas de canto e dança. E ele dança como se fosse, de fato, uma mulher, né? Então, é só para dizer como isso está presente no principal personagem do texto do Mahabharata. São coisas para a gente refletir e que surgiram nessa época. Outra coisa que o texto discute, e que para mim é muito caro, é isso que eu entendo como a filosofia do ser. Daí vem esse entendimento laico. Não precisa ser entendimento religioso, embora seja espiritualista. Mas a gente pode falar de uma espiritualidade laica, de uma espiritualidade que não seja sectária, que não esteja preso a nenhum sistema dogmático, um conjunto de crenças, por exemplo, né? E a ciência política. Por incrível que pareça, o Krishna é o paradigma da arte política, dessa ciência política. E ele e Shakuni travam esse grande duelo ao longo de todo o texto, que representa uma espécie de xadrez político, onde um atua de uma maneira altruísta, nobre e buscando o bem de todos, e de alguma maneira ele é incorruptível, que é o Senhor Krishna, nunca perde de frente o seu ideal de trazer a justiça para esse planeta, e aquele que é o rei da trapaça, o mais corrupto de todos os príncipes, e que se vale de tudo a seu alcance para vencer uma batalha, vencer os seus adversários, que é o Shakuni. Então, na verdade, a questão do Mahabharata é também essa questão entre o entendimento da política dividida entre um lado honesto e um lado desonesto, um lado incorruptível e um lado corrupto, porque as crenças que a gente sustenta honestamente, mesmo aquelas mais à direita ou mais à esquerda, são todas louváveis e respeitáveis se a gente defende isso com amor no coração. Essa é a ideia do Mahabharata. E apresenta também a ideia do Mahabharata, uma coisa que é cara à filosofia grega, né, no período platônico, no período socrático, que é a figura daquele rei filósofo, não nesse sentido pejorativo,
que hoje em dia a gente comenta sobre isso, mas naquele sentido de que, enquanto filósofo, enquanto sábio, ele saberia como tomar as maiores decisões, e enquanto rei ele teria o poder para tomar essas decisões em nome do bem comum e do bem social. Então a figura do rei filósofo está presente em Yudhishthira, esse príncipe incorruptível e amante da verdade e do conhecimento. Deixa eu avançar aqui. Bom, aqui está a ideia, que eu já quero começar a mencionar, antes de abrir esse slide, inclusive, para falar desse xadrez, desse jogo político, espiritualista da vida, que é o que se passa no Mahabharata, né? Quero lembrar essa ideia aqui, essa metáfora, sobre os ímãs. Quem conhece os ímãs sabe que se eu pegar uma barra, ela tem um lado direito e um lado esquerdo, ou ela tem um polo negativo e um polo positivo. E se eu quiser eliminar um desses lados, se eu cortar esse ímã na metade para excluir, né, desse sistema, do processo, um dos lados, o que acontece é alguma coisa muito interessante, que de novo essa polaridade se manifesta nas duas partes que eu cortei, e assim sucessivamente. Como se essa polaridade se redefinisse e se representasse sempre na própria vida, né? Então, isso me ajuda a pensar no Mahabharata e também na Bhagavad Gita, né? Como esse palco, esse espaço, no caso do Mahabharata, como o próprio tabuleiro, né? Que revela para nós os personagens que nós trazemos dentro de nós mesmos. Todos os personagens mais à esquerda e os personagens mais à direita, dependendo do momento, dependendo das circunstâncias, né? Então a metáfora do jogo político espiritualista da Bhagavad Gita é esse, que numa outra polaridade eu posso colocar entre o profano e o sagrado. E a Bhagavad Gita me leva a entender que essas são as duas faces de uma mesma moeda. E aí tem uma coisa que é muito cara aos textos indianos antigos, né? Que é essa ideia de que um pássaro não voa com apenas uma das suas asas, né? Então você tem uma ideia de mandala, uma ideia de círculo. Os círculos, né? Se você caminhar, se você pega a parte de cima do círculo e caminha para a direita, você pega a parte de cima do círculo e caminha para a esquerda, não tenha dúvida que os extremos se tocam. Então esse é o entendimento inclusivo, porque a virtude à esquerda torna-se própria da virtude à direita. Então o problema não são as virtudes éticas, que são inclusivas, mas os vícios imorais, né, esses costumes que são sempre excludentes e se apresentam de todos os lados. Então, no Senhor Buda e na mística, ou na espiritualidade da Índia, você trata dessa polaridade do samsara, que é a realidade do mundo, a realidade mundana, e do nirvana, que é a realidade quando eu desenvolvo um olhar diferente, depois que eu me ilumino, né? Do mesmo modo que essa polaridade do imã, né? Que foi o que eu acabei de descrever mais acima, tá? Então no jogo da vida, nesse xadrez, as peças se apresentam tanto como os personagens em luta dentro de nós, como os nossos adversários fora de nós, né? E é isso que explica a Bhagavad Gita. E quando a gente começa a entender o que significa agir a partir do coração, a gente começa o processo de sincronizar esse jogo por meio da escuta do coração. Então,
é claro que isso aqui é só um esquema. Por favor, não vão dizer por aí que eu tenho essa posição tão reducionista. Mas ela dá uma ideia do que é que eu estou querendo tratar como essa espiritualidade pura e universal, e que é laica, por isso mesmo. Porque ela é pura e universal. Ou seja, porque ela não é privilégio de um grupo político, nem aquilo que está necessariamente definido num texto, numa escritura sagrada, num texto religioso. Né? Então, vamos imaginar aqui, nesse texto, que é a Bhagavad Gita, que aqui eu não estou olhando mais para ela como uma escritura sagrada, que também pode ser vista assim, mas olhando para ela como parte desse épico Mahabharata, já que a Gita é parte desse texto, que é um tratado político. E a própria Gita, a gente não pode esquecer, é um diálogo entre dois príncipes, dois representantes da classe político-militar. Eles não subordinam a fala deles ao entendimento de nenhum representante religioso. É um outro olhar, é uma outra coisa que acontece no texto da Gita. Né? Então, a partir daí, eu vou comparar, segundo essas duas tabelas, o entendimento nosso mais moderno, aliás, como presente, por exemplo, nas democracias atuais, é esse que está presente na primeira tabela, eu vou explicar. E o entendimento da Gita é esse que está presente na segunda tabela. A primeira corresponde, para quem sabe lógica, à tabela lógica do ou, a tabela da disjunção, tabela de verdade da disjunção. E a segunda, a tabela de verdade da conjunção. Né? Então, como é que isso funciona exatamente aqui? É que no caso da nossa democracia, você imagina, na verdade o governo, esse que é legitimado pela democracia, ele vai ter sempre um grupo que é governo e sempre um grupo que é oposição. Que, aliás, foi assim que foi definido originalmente os termos direita e esquerda. Né? Isso, de fato, quando aconteceu ali na Revolução Francesa, eram aqueles que estavam à direita do rei, então eram os partidários do governo. E os que ficavam do lado esquerdo eram os seus opositores. É aí que surge esse termo direita e esquerda, e que não representava muito mais do que isso, mas nós fomos depois entendendo que os deveres eram mais associados com uma certa atitude da direita. Ela sempre clama pelos deveres dos seus cidadãos, enquanto que os direitos têm também mais a ver com o discurso da esquerda. Né? Então, e esses dois estão sempre juntos para compor o governo. No modo como a gente tem a sociedade hoje, você percebe que a composição do governo, tendo pessoas de direita ou de esquerda, é isso que legitima a nossa democracia. Ou seja, se eu tenho essas pessoas e elas são honestas, íntegras e incorruptíveis, eu alcanço aquelas soluções que são mais verdadeiras para a sociedade. Está aqui, solução verdadeira. Agora, mesmo quando um dos lados atua de uma maneira desonesta, em função do jogo democrático, dos votos que você tem no parlamento e tudo mais, né? Mesmo os desonestos, ou vencendo ou perdendo, né? Eles vão chegar à ideia de uma solução, entre aspas, verdadeira e benéfica para a nossa sociedade. Então isso gera, por exemplo, aquela alternância no poder entre dois grupos, no fundo, comprometidos com os mesmos interesses, mas eles brincam com o povo dizendo: nós somos de esquerda e eles são os de direita, nós somos honestos, eles são os desonestos. E essa polaridade vai se revezando. E você vai gerando uma sensação de uma espécie de verdade e de equilíbrio político. Então isso aqui gera uma espécie de ideia de democracia que é extremamente tolerante com a corrupção e considera a corrupção parte do jogo democrático. No caso da Gita,
e do diálogo de Krishna e Arjuna e dos Pandavas e a grande batalha que ele traça a grande batalha que ele trava no Mahabharata, não é assim. Você tem que ter os dois representantes, como acontece também em qualquer ambiente, em qualquer lugar, mas a única solução que vai ser a melhor para aquela coletividade, para aquela comunidade, é quando esse governo, seja de direita ou seja de esquerda, né, tem as duas partes representadas, mas quando as duas são honestas, eu encontro a melhor solução para o governo. Então, quando se fala em direita e esquerda, eu tenho que entender nesses termos, que ela inclusive oscila, porque a esquerda aqui vai entender como uma espécie de oposição a quem está sendo o governo, quem está sendo direita, naquele entendimento como a gente tinha desde a Revolução Francesa. Isso parece estranho a nossa matéria, mas mostra como os yogis, por exemplo, quando entre aspas se mostram assim, não é neutro, mas é difícil você identificar se ele é de direita ou de esquerda. Por exemplo, eu pego Mahatma Gandhi, que é um yogi que seguia essa metodologia da Bhagavad Gita. Mahatma Gandhi é um líder de esquerda ou de direita? Ele não cabe nessas classificações reducionistas, materialistas, que em geral são utilizadas já com algumas intenções, né? Mahatma Gandhi é uma outra história. Você pega, sei lá, Madre Teresa, uma pessoa que é uma quase santidade. Ela é de esquerda ou ela é de direita? Você pode falar, inclusive, os grandes seres. O Senhor Buda, o Senhor Jesus, ele é de esquerda ou é de direita? Né? Quer dizer, essas pessoas estão abertas a receber, inclusive, quem é desonesto, quem é ladrão, desde que essa pessoa queira realmente se reformar. Você não garante a impunidade para ninguém, para que a pessoa continue na sua prática. Mas se ela de fato se modifica e se arrepende, você dá um espaço para que ela, a partir daquele momento, tenha uma nova vida, né? Então, essas questões estão presentes no texto da Bhagavad Gita, que é um texto ético, ou seja, é um texto que busca sempre essa honestidade. E não é um texto necessariamente moral, ou seja, que é fundado em costumes, que eu aprendo quais são os costumes, aprendo a manipular esses costumes, e a partir daí eu posso agir como uma raposa. Não é possível isso se eu sigo a ética da Bhagavad Gita. É aí que ela se diferencia das propostas éticas, por exemplo, como presente em Aristóteles. A gente não vai falar disso aqui, que não é o nosso tema. Mas daí a razão e a importância da meditação ser tão importante. Porque isso é uma coisa que escapava à compreensão, sei lá, de um Aristóteles mesmo. Então é uma coisa que está muito acima de tudo aquilo que ele alcançou. Bom, o que é espiritualidade laica na Bhagavad Gita? É isso que eu já disse assim, não preciso repetir muitas vezes, né? Mas o Mahabharata tem um texto que fala de uma luta política, político-espiritual, porque você trava uma luta política fundada no coração, fundada na ideia de bem, mas não dessa ou daquela religião. Esse texto não é privilégio de nenhuma religião, ele é um texto da literatura da Índia, assim como é a Gita, né? E quando eu digo religião aqui, como é que eu diferencio religião de espiritualidade? Porque hoje em dia a gente ouve as pessoas dizerem que pertencem a essa ou aquela religião e também são espiritualistas. Isso é possível em parte, né? Porque qual é a diferença entre religião e espiritualidade? Religião é uma coisa que está fundada numa crença. Ela está fundada na experiência espiritual de alguém, né? Então, por exemplo, os católicos, os evangélicos, eles se fundam na experiência do seu fundador, do seu líder, né? Do Senhor Jesus Cristo. Então, a religião é algo que transmite
dentro de uma tradição, com mestre e discípulo. Né? É a boa nova do cristianismo, que você tem que levar a todas as pessoas, como fez o apóstolo Paulo, como foi criada uma igreja sentada sobre São Pedro, para que isso pudesse acontecer. A espiritualidade laica significa a gente ter essa experiência espiritual no coração, independentemente de qualquer laço religioso. Por isso que é laica. E é assim que acontece com Arjuna na Gita. Ele não professa aquela religião ou aquele conhecimento que está sendo revelado a ele por Krishna, está fazendo ele passar por aquele momento ali, né? Então, essa espiritualidade pode acontecer tanto dentro como fora de qualquer instituição religiosa. A gente também já viu isso, né? Se a narrativa maior do Mahabharata, que contém o diálogo da Gita, apreende o campo do concreto, simbolizado pelo campo de batalha dos descendentes de Kurukshetra, ali aquela região onde vai ser travada a guerra do Mahabharata. Uma verdadeira carnificina vai tomar lugar ali. Isso é real. E foi exatamente nesse espaço que o Senhor Krishna revela a Arjuna a Bhagavad Gita, esse diálogo entre Krishna e Arjuna, que se dá no campo de batalha, como nós já vimos. E que no verso de abertura já faz essa brincadeira com esses termos, Kurukshetra e Dharmakshetra, o campo objetivo externo e o campo subjetivo interno, o campo da consciência, né? Dando a entender que todo o nosso trabalho vai ser unificar esses dois campos. Entender que os inimigos que nós identificamos externamente, eles vivem dentro de nós, vivem como medo, vivem como insegurança, vivem como os preconceitos, vivem como a ignorância, né? Eles têm nomes, e isso nós identificamos nas pessoas externamente, mas só identificamos assim porque eles vivem em nós. Se eu alcançasse a iluminação como o Senhor Buda, eu desenvolvo um outro olhar, e essas pessoas deixam de ser inimigos, num certo sentido, e vão ser ressignificadas para fazer parte desse grande jogo, servir de exemplo para a nossa luta interior e para o nosso crescimento. Então, existem dois termos técnicos, ninguém precisa se preocupar com isso, mas o movimento de síntese da espiritualidade laica envolve isso que a gente chama de guna para atma para. Guna é esse termo do sânscrito que identifica os atrativos, as qualidades do mundo objetivo. E atma é essa dimensão que aponta para a nossa consciência, ou para o nosso interior, ou para o nosso espírito, né? Então, quando eu unifico esses dois campos, eu estou vivendo essa espiritualidade laica, que é o que a gente busca com as práticas de meditação. Essa unificação é aquele processo de síntese dialético, que de uma maneira caricata, superficial, alguns filósofos chegaram a se debruçar sobre esse tema, mas não exatamente para dar conta desse sentido que a gente está colocando aqui. O próprio Hegel, que é o criador desse conceito de dialética, né, modernamente, ele é um leitor da Gita, mas é um leitor assim que não é um bom leitor, não tinha conhecimento na época para entender do que o texto de fato tratava. Mas é para dar uma ideia, então, que a síntese é isso. São essas contradições entre aquilo que vem do nosso lado material e aquilo que vem do nosso lado, que a gente pode chamar de espiritual por falta de melhor nome, mas essa coisa que tem a ver com a vida, com o que é vivo, com esse alento vital, né? Com essa coisa que é universal, né? E não com isso que nos faz nós mesmos, humanos, demasiadamente humanos. Tem uma outra instância para além do demasiadamente humano, que nos faz reivindicar esse lado que nos aproxima da solidariedade, da compaixão. De onde vem isso? É desse lugar, de onde vem, que o Atma Para se refere. Eu não preciso designar, né? Mas é isso que nos dá a vida.
Então, é isso, ou seja, a vida desse entendimento, né, é ela mesmo o nosso guru. Ou seja, a partir do momento que eu, como o Senhor Buda, por exemplo, em meditação, iniciei esse processo de revelar o Nirvana que se oculta pelo Sansara, o Nirvana é o meu guru. Porque a partir desse momento, quando eu ajo no mundo, eu vejo o mundo reagir sobre mim e me ensinar. Em função da ação, vai existir aquela reação, né? E é assim que age o Senhor Krishna. E é assim que esse ensinamento que ele transmite para Arjuna, que é ali naquele contexto da batalha, queria seguir a via ortodoxa, tradicional do hinduísmo, e o Krishna mostra para ele essa outra alternativa de você ir caminhando. Vocês vão perceber, se fosse ler o Mahabharata, que ele oscila em posições, às vezes mais à direita ou mais à esquerda, porque esses nomes, né, dependem desse referencial do coração. Igual você está com o carro na estrada. O carro se desgoverna, vai muito para a direita, você puxa ele para a esquerda. O carro se desgoverna, sai muito para a esquerda, você puxa ele para a direita. Você tem que entender que a direita e a esquerda são extremamente importantes porque elas funcionam como as duas guias, né, que te permitem que você ande nos trilhos, para que você avance rumo ao futuro. Então, estabelecer essa harmonia com esses dois lados é muito interessante. Agora, você vai ser de esquerda ou de direita em função de como o teu carro está indo. Esse é só o modo como você vira a direção. Eu posso puxar aqui meu braço para a esquerda se ele estiver saindo, cair no abismo no lado direito, e vice-versa. Essa é a ideia aqui, tá certo? Então, pronto. Isso se baseia, essa ideia de espiritualidade laica, essa coisa que é estranha, tem essa metáfora do ovo, né? Se você quiser começar de fora, acreditar no mundo concreto, se você quiser romper a casca do ovo, né, você mata aquele ser que está ali para nascer. Mas se você respeitar aquele movimento, né, e agir de dentro, agir do coração, então você rompe essa casca e uma nova vida se começa, se inicia. Isso tem a ver com o que nós já vimos, aquelas duas metáforas da meditação, e que aqui funciona para explicar também esse comportamento que mostra o nosso engajamento na praxis, no tecido social, que é onde a meditação laica também tem que acontecer. Quando eu estou com os olhos fechados e quando eu estou com os olhos abertos, agindo na vida. São essas duas metáforas. Eu não posso ficar como o barco ao sabor dos ventos, né? Que aí é aquele funcionamento que a gente diz dos gunas, o gunapada, estimulado por aquilo que nos chega pelos 5 sentidos, né? Então você vê uma propaganda na TV, você compra aquele produto. Você vê uma fake news, você inicia um discurso de ódio. Você é capturado pela aparência que vem do mundo externo. Isso é o que a gente chama de gunapada. Agora, quando eu recolho meus sentidos para o coração e sou submetido a essas tolices, de imediato eu identifico aquilo como uma tolice e deixo de me comportar como esse barco que o marketing, a mídia, as campanhas políticas arrasta para cá, agora é esse, arrasta para lá, agora é aquele, e você continua nesse jogo e nunca sai do mesmo lugar. Não. Quando você faz, como a metáfora da tartaruga, se coloca no coração, você entende todo esse jogo político, todas essas peças, e como atuar no tabuleiro, respeitando inclusive a necessidade, em função da consciência média de um povo, de um país, de ser enganado pelos seus governantes. Porque eles querem ser enganados, eles precisam disso. Toma Coca-Cola que faz bem para a tua saúde. Vai no fast food, né? Isso, se planta boi no Brasil inteirinho, que isso vai ser bom pro clima. Faz isso, experimenta.
A própria natureza, quando a gente entende que ela é sagrada, ela mesmo vai começar a dar alguns sinais, e quando esses sinais aparecem, você se sincroniza com eles, então você inicia esses movimentos de conscientização de todos, em nome do bem de todos. Tá? Então essas são aquelas duas metáforas que nós já vimos trabalhado. Bom, na Gita especialmente, e todos os tipos de meditação, também já dissemos isso, seja qual for a técnica, por isso que eu falei que nesse nosso curso nós tratamos da espinha dorsal, que se baseia naquelas metáforas que nós já vimos. A metáfora, esqueci agora, dos dois pássaros, e a metáfora do cisne. E a metáfora do cisne tem a ver com aquele mantra Ramsa, que significa cisne, e que tem a ver com essa ideia da respiração ser esse processo de unificação dos dois pássaros. Você percebe que em todas as práticas de meditação você vai prestar atenção na tua respiração e você vai dar, então, vai tomar consciência dessas vozes dentro de você e vai perceber que uma é a que toma parte no mundo e a outra fica, parece que só como testemunha. Tudo isso nós já vimos. Tá? Então, o Sr. Krishna explicita isso na Gita, embora isso não tenha, como é um canto, é um tratado assistemático, não está na forma de normas, de sutras, né? de uma coisa bem organizada, de uma disciplina, ninguém identificou isso assim no texto com propriedade. É por isso que eu resolvi começar esse trabalho para mostrar que tudo isso está presente ali de uma maneira paradigmática. Em especial aqui, quando a gente fala do pranayama, né? Que é isso, a verdadeira luta política é essa que eu travo no meu coração. Porque a partir do coração eu sou convocado a agir conforme o meu coração. Então eu vou para a vida atendendo ao chamado do coração. E aí eu vou me posicionar sempre com amor às ambas as partes. Eu tenho que ter. Tenho que pensar no bem coletivo. Né? Então mesmo que eu vou combater um inimigo, eu tenho que combater pensando no seu bem e não na sua aniquilação total. Você pode até ir numa guerra, como é a guerra do Mahabharata, que é o caso de Arjuna, que vai matar o Senhor Bhishma, por exemplo. Mas isso acontece com Arjuna sabendo que aquilo é o que melhor ele poderia fazer naquele momento. Para ele, para o planeta e para o próprio Senhor Bhishma, ali no contexto. Então, aqui essa é a ideia do pranayama. E isso assim que aparece no capítulo 4 da Gita. Logo no verso de abertura, o Sr. Krishna já diz: eu vou revelar esse yoga ancestral que se perdeu do mundo, não está em nenhum outro lugar, em nenhum sutra, em nenhum texto. Todos eles têm uma compreensão superficial, num certo sentido, porque as pessoas estavam vivendo já só a letra morta daquelas escrituras em geral. Então ele diz: eu vou revelar aquilo que quase ninguém teve acesso nesse planeta. E um dos segredos, vai aparecer lá no verso 29, é essa ideia do prana e do apana. E inspiro paz e expiro amor. Que nós já vimos quando tratamos do Hansa, do cisne Hansa, dessa onomatopeia do processo de respiração. Ele diz: eis que acontece aqui. Quando eu faço com essa consciência, né, eu entro em sintonia com a verdade do universo e eu sou um instrumento das leis universais do universo. Eu já não ajo pelo meu desejo egoísta, materialista, mas eu ajo como instrumento, atendendo, eu faço a minha vontade se harmonizar com as leis cósmicas, com as leis universais. Então é essa a ideia, né, de unificar o campo interior, o campo da consciência, que metaforicamente eu posso chamar de Dharma Kshetra,
e o universo exterior, que eu chamo de Kudu Kshetra. É assim que aparece na Gita, embora os termos estejam traduzidos. Kshetra quer dizer campo. Kudu é o sobrenome, o campo da família dos Kudus. Mas sempre tem essas coincidências, também é o imperativo de faça, haja, imperativo do verbo agir. Então, o campo onde a ação é imprescindível, onde você tem que ser um ativista, de fato, né? Que é o mundo, onde você tem que agir no mundo. E o campo do Dharma, Dharma Kshetra, que é o campo da ética, o campo interior. Quando eu sou ético e assim ajo no mundo, eu me torno uma espécie de Mahatma Gandhi, né? Que privilegia o bem, harmonizando esquerdas e direitas honestas e espantando esquerdas e direitas corruptas. Essa é a ideia aqui. Então tá aí, eu estava falando sobre o Gandhi. Então, a frase mestra para entender o que é harmonizar o interno com o externo é essa palavrinha aí que ele encontrou. Só quem vive é capaz de cunhar sentenças assim. Quando você tem um conhecimento teórico, você se certificou. Olha, eu sou certificado para dar aula dessa técnica. Isso é pouco, isso é teórico, né? Agora, quando eu digo assim, olha, eu nem preciso falar em certificação, mas eu digo, precisamos nos tornar as mudanças que queremos ver no mundo. Pronto. Está aí o que é você. Ou tem outras formas de dizer isso, né? Que é a coerência entre o discurso e a prática. Eu peço desculpas que às vezes a minha voz não é clara, a minha língua às vezes me trai, em função das cirurgias que eu passei na língua, e que com o tempo de fala ela vai ficando um pouco mais grossa e a minha voz vai ficando um pouco mais difícil de sair. Mas eu vou me esforçar para terminar essa nossa apresentação com a voz o mais clara possível. Tá certo? Então a mensagem do Gandhi é clara. Tudo depende dessa nossa honestidade. As pessoas percebem isso. Isso é o nosso carisma. Qualquer um percebe a energia quando você chega num lugar e você quer fazer de fato o bem, né? É isso que se irradia. O que se irradia é o nosso exemplo. Isso tem uma força que arrasta, né? Não é a palavra. A palavra que a gente vê aqui, as pessoas ganhando dinheiro, vendendo a palavra de Deus, eu entendo que funcione. Mas isso não te aproxima, num certo sentido, de Deus. Porque você não precisa nem falar se você vive aquilo que você está professando. Porque a pessoa vê o teu exemplo e você se transforma. Não é que você passa a acreditar naquilo como uma crença e passa a ser um seguidor cego, desenvolver uma fé cega que não te leva a lugar nenhum. Não, você sente, você dando um passo, você se transformando. Isso acontece pelo poder do exemplo que se irradia. Então, o princípio, claro que sempre tem que ter um pressuposto. Nesse modelo de meditação, nesse modelo que é o que a Gita propõe, tem essa ideia de que o universo é um organismo vivo, como se fosse um corpo, assim como o nosso corpo humano tem uma série de bactérias no intestino, células vivas no sangue, é todo um sistema super complexo que a gente conhece pouco sobre nós mesmos, né? O universo também é um corpo vivo. E se eu entendo o universo como um corpo, isso é o que a meditação quer despertar em mim. Esse sentimento intuitivo que faz com que eu vá à ciência com outros olhos e escolha como recortes dos meus experimentos científicos isso que se revela a partir desse olhar. Então, a partir daí, eu defino uma espécie de boa ciência. Eu sei que eu vou usar um termo que pode ser preconceituoso, mas, por favor, é por falta de outro termo. No passado, a gente usava as expressões magia negra, magia branca. Eu sei que é um termo problemático, mas a gente ainda tem a ideia do que é que seja magia negra.
uma coisa que faria mal, uma coisa maléfica. A ciência não é diferente, não. Essa ciência que está aí, desequilibrando o planeta, causando todos esses incêndios, poluindo os mares, matando os peixes, intoxicando toda a vida no planeta com plástico, eu posso dizer que essa é uma ciência negra. Porque ela não é ecológica, ela não é iluminada por esse olhar que eu estou apresentando aqui. Que isso seria um outro modo de fazer ciência. Aquela ciência que eu faço quando eu respeito todas as formas de vida, porque eu compreendo que elas fazem parte do corpo cósmico. Então é essa sensibilidade, é essa intuição que quando eu me recolho em meditação, eu percebo como verdade. Porque eu não estou alimentando como crença. Eu começo a perceber, eu começo a sentir a minha conexão com os seres vivos, com a energia que se irradia de uma flor desabrochando, né? Com a conexão que existe em todas essas experiências do mundo. E como é normal você perceber que o leão tem que se alimentar de um cabritinho, num certo, mas que eu não sou mais leão, também não sou eu que vou destruir a natureza, mas que tudo isso se equilibra sozinho, segundo uma lei maior. Então é isso que faz parte dessa coisa que é chegar ao coração, desenvolver essa compreensão e agir a partir daí. Quando eu ajo a partir daí, a minha ação ela se harmoniza com o próprio modo de ser do universo, ou para quem acredita, com a própria manifestação de Deus no universo, né? Segundo as suas leis. Deixa eu ver aqui. Bom, então hoje eu não quero me alongar muito mais do que isso. Na semana que vem eu quero concluir essa série, mas por hoje é só essa conclusão assim preliminar que eu quero deixar como discurso, como para o grupo, né? Que o diálogo da Gita é essa metáfora da escuta do coração, que toda crise tem uma dimensão instrutiva. Está aí a Covid-19, estão aí os incêndios, esses fenômenos desequilibrados da natureza, né? E quando eu desenvolvo essa escuta, eu desenvolvo também um modo de compreender como recuperar tudo isso. Aí eu percebo que eu preciso descobrir que eu preciso morrer enquanto lagarta, ou seja, enquanto esse ser predador do universo, e renascer como uma borboleta. Então nós estamos vivendo esse estágio de uma crisálida, onde toda essa dor, esse sofrimento, essas coisas erradas que nós fizemos, elas também são a nossa lição para que a gente renasça vivendo segundo outros paradigmas. E esse paradigma desse renascimento, o paradigma do século XXI, não é mais necessariamente sobre uma crença religiosa, mas é esse paradigma espiritualista, universal, laico num certo sentido, porque universal, que se funda na meditação, que pode ser entendida como meditação laica. Laico não é sinônimo de profano, né? Mas ela pode ser laica e existir uma sacralidade na medida em que ela se harmoniza com o universo, com todas as forças do universo, entende que a água é um recurso sagrado, que as plantas são sagradas, que os animais são sagrados, que os seres humanos são sagrados, que as nossas relações são sagradas. E quando eu olho com esse respeito, com essa consideração, eu não preciso estar seguindo um manual para dizer o que é o que não é sagrado. Isso é um sentimento interno de respeito, de reverência, de entender que eu faço parte desse movimento, né? Então, a partir daí, essa meditação é uma meditação laica, né? Porque ela não precisa, mas pode ter como foco, inclusive, a compreensão da divindade em qualquer de seus aspectos. Aspecto objetivo,
como seres que apareceram nesse mundo, dependendo da religião de cada um, né? Moisés, Lao Tse, o Senhor Buda, o Senhor Jesus, para dar alguns exemplos. Essa é a divindade objetiva, que se manifestou concretamente. Existe o sentimento que nós somos filhos dessa ordem cósmica, então é como se a gente percebesse que pode ter essa mesma divindade residindo no nosso coração, ela se funde com o nosso coração, aí eu posso falar numa espécie de compreensão subjetiva desse fenômeno. Ou num terceiro fenômeno, quando eu de fato alcanço uma espécie de dissolução da ideia sujeito-objeto, dentro e fora, esquerda e direita, aí eu começo a entrar no universo que a gente chama de meditação pura ou transcendental. Então, em princípio, o mundo aqui, que é o mundo da ação, é para a gente agir no mundo, na praxis, na dialética do concreto. Né? Por quê? Porque toda transformação, todo crescimento que a gente vai passar, ele se dá necessariamente na nossa relação com o outro. Quando nós aprendemos a dar expressão ao que vem, não da superfície passional do coração. O coração tem essas duas esferas, né? O coração, às vezes a pessoa fala do coração como isso que te leva a ficar cego por uma paixão. Não estou falando desse lado das emoções inferiores que a gente associa ao coração, do lado passional, mas daquele lado, aquela coisa mais íntima, onde reside a origem da vida e o espírito que anima a vida, onde está esse alento vital, essa coisa universal, que faz despertar em nós o nosso melhor, a coisa mais altruísta, a coisa mais impessoal. Né? Então, quando isso começa a acontecer, esse diálogo interior se harmoniza com os diálogos exteriores, porque eu estou mantendo as mesmas conversas. Por exemplo, nesse exato momento, será que eu estou preparando uma videoaula? Ou será que eu estou conversando comigo mesmo, dentro de mim, para saber quem eu sou? Exatamente as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu fico em dúvida aqui se eu estou falando com alguém, ou se esse alguém é um personagem que vive dentro de mim, e isso que eu vejo como exterior não é um exterior de fato. Por que precisa ser? Quem é que disse que o meu limite é o limite da minha pele? Por que precisa ser? Só brincando assim com algumas expressões, né? Mas isso para dizer que nós crescemos, nós somos seres que nos relacionamos. Nos relacionamos como cidadão, como família, como seres políticos, como seres espirituais, como seres ecológicos. Daí o resumo de tudo isso na palavra espiritualidade laica. Ela sintetiza tudo isso. Laico nesse sentido, que não é o que professa uma certa religião. Embora qualquer religião possa se alinhar, se afinar e professar isso assim também. Mas laico no sentido que não é uma autoridade religiosa que te orienta, mas essa consciência que você foi cultivando e que fala para você no seu coração. E você encontra legitimidade dos discursos, inclusive desses líderes. Mas é o seu coração a última palavra e não uma autoridade externa a você próprio. Então, quem faz as coisas de coração, quem age assim na vida, tem crédito. Tem um credo. Aí sim, você tem um credo. Esse é o crédito real, vivido, testado, na praxis, por você próprio. Então tem aquilo, que foi o termo que eu estudei na minha tese, tem Shraddha, né, que vem dessa raiz indo-europeia geral, para as palavras crédito, coração, credo e a própria Shraddha, que é crer. E, assim, que para quem achar que eu estou sendo herético na minha fala, né, eu lembro que isso já estava sugerido, assim, de uma maneira
primeira, está sendo introduzido, né? Em Mateus e em Lucas. O mesmo sentido laico de fazer de coração está presente, inclusive nos textos religiosos. Onde estiver o seu tesouro, lá estará também o seu coração. Pronto. Isso não é privilégio de nenhum grupo, porque todos nós temos coração, independente da nossa cultura, da nossa formação, do nosso desenvolvimento, do nosso gênero e de tudo mais. E esse coração é a instância universal que recebe essa vestimenta cultural, recebe essa vestimenta que é a nossa língua, o nosso idioma, a nossa religião, a nossa moral, a nossa família, o nosso código genético. Isso é a vestimenta. Então essa vestimenta se colore de todos esses preconceitos que a história já mostrou que fazem parte dessa natureza material, né? Mas aquilo que está lá no coração é o que aos poucos vai fazendo manifestar também nessa vestimenta essa coisa superior, que é o fogo da consciência, essa luz do Espírito, a luz que ilumina a razão, a luz que se manifestou no Senhor Buda, daí ele se chamado Buda, ou seja, o iluminado, aquele que se iluminou por essa luz. Dizendo isso, peço desculpas, algumas pessoas já reclamaram que essas videoaulas têm se alongado mais do que deveriam. Mas eu estou substituindo uma atividade síncrona. Então, olha só, 1 hora, não as 2 horas, que seria uma atividade síncrona. Então, para a atividade assíncrona, sem estar sabendo como vocês estão recebendo, reagindo, sem estar podendo tirar dúvidas, eu acho que tá bom. Para quem achar muito complicado, eu peço para assistir o vídeo inteiro, mas assiste metade, depois assiste outra metade. Porque eu entendo que vocês estão nessa lógica de vídeo de 5 minutos, que não é a minha, e eu ainda não consegui fazer isso. Quem sabe para o próximo semestre, já mais familiarizado, eu dei uma adaptada para me aproximar dessa realidade, que é a realidade de vocês. Tá certo? Então, agradeço a todos. Assistam também a nossa entrevista dessa semana, que é uma entrevista muito rica. Daí eu tenho escolhido para hoje falar sobre espiritualidade laica, porque o tema que a gente começa a trabalhar aqui, com alguns colegas, é a ideia da meditação laica. Tá certo? Grato a todos. Namastê.